Você já parou para pensar naqueles momentos da vida em que a dor que a gente está passando parece ser tão intensa que a única coisa que a gente quer é uma resposta, seja na luta por um casamento que parece que está desmoronando, ou por um casamento que já desmoronou, mas que você busca por restauração, e é aquela luta constante, aquela dor da solidão, ou mesmo a saudade de alguém que já partiu e que você não consegue avançar e você luta diariamente para prosseguir. A verdade é que a nossa vida, por mais que a gente se esforce, ela não passa de um sopro. É como uma fumaça de uma vela que se apaga. E se a nossa vida é um sopro, se os nossos dias são contados, são breves, qual é o valor das lágrimas que a gente derrama diariamente pela restauração, ou por algo que a gente precisa realizar, ou conquistar? Qual é o sentido de tanto esforço? Hoje eu te convido a mergulhar comigo nessa nossa próxima leitura, que é o Salmo 39. Pegue sua Bíblia. Olá, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Vida Diária com Deus e a nossa próxima leitura. Como é bom estar lendo a Bíblia junto com você. A gente está podendo crescer junto, meditar junto. E eu sei que durante todo esse trajeto, Deus irá falar conosco em todos os momentos. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Luciana e é uma alegria te ter aqui. Eu conto com a sua participação em cada leitura, todas as terças e quintas, às 18 horas, tá bom? Se você ainda não leu os anteriores ou já ouviu algum vídeo anterior, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, então quando for no final do vídeo, você já corre lá, clica no link e já assiste os anteriores, vai assistindo um a cada dia. Então vamos à leitura? Salmo 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste-me os meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a minha boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. E aqui a gente pode ver que o rei Davi, ele teve tudo na vida: riqueza, fama, mulheres, glória, poder. E ainda assim ele parou, olhou para toda a sua vida e clamou a Deus: tu destes a minha vida o comprimento de um palmo. Minha vida não é nada diante de ti. E aí ele reconhece: de fato, Senhor, todo homem não passa de um sopro. Mas sabe, se a gente parar para pensar nessa questão de brevidade da vida, que a vida passa tão rápido, realmente deve ser desesperador
Para aquelas pessoas que não creem em Deus, que não confiam, que não colocam nele a sua esperança de vida. Porque realmente tudo passa rápido. E aí a gente olha para tudo à nossa volta. O que a gente fez? Qual foi o propósito da nossa vida? A gente ouve muito falar em propósito de vida, né? Qual é o propósito da nossa vida? Trabalhar para ter. Se você parar para pensar, realmente não tem sentido. Mas se a gente inverte e coloca todo o sentido da nossa vida, toda a nossa esperança em Deus, tudo muda, tudo fica diferente. O próprio Salomão, rei Salomão, né, que foi considerado o homem mais sábio do mundo, enfim, ele dizia, tudo na vida é vaidade. E realmente é. Hoje eu quero te convidar a ter um propósito de vida. Aqui no canal eu já fiz vários vídeos, tem até uma playlist, eu vou deixar o link aqui para você na descrição, depois dá uma conferida, muito boa, que fala sobre propósito de vida. Para que a gente não caminhe nessa terra como uma vida sem sentido, porque a nossa vida ela tem um propósito. Nenhum de nós estamos aqui à toa. Deus ele nos criou e nos formou para um propósito maior do que simplesmente trabalhar para comer, para viver. Você já parou para pensar nisso? Eu queria que você meditasse nisso hoje, durante a semana. Qual o propósito da minha existência? Será que realmente eu estou colocando a minha esperança, a minha vida em Deus? Será que você ficar o dia inteiro chorando e ansiando por algo, por outras coisas, e aí se você não alcança essas coisas que você sonha, você perdeu o hoje, o presente, em prol de se esperar por algo amanhã, e aí você não vive o hoje, pensando no futuro? Cada momento da nossa existência, pessoal, é algo assim que precisa ser pensado, que precisa ser meditado, precisa ser valioso, cada ato que a gente faça. A nossa vida, ela é cheia de surpresas, mas o sábio é aquele que está a vigiar e encontra nela o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito. Porque aí a nossa felicidade não fica nas circunstâncias que estão à nossa volta, o que está acontecendo, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, o que a gente realizou ou não, o que a gente tem ou não, mas no propósito para qual a gente foi criado. E aí a gente entende que independente do que aconteça, se a nossa vida está em Deus, e se nós estamos realmente vivendo para Ele, e não pelo simples fato de ter alguma coisa, ou querer realizar nossos sonhos e vontades, a gente passa a entender que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é a melhor para cada um de nós. E aí, se aquilo que a gente sonha, que a gente espera, não acontece, nosso coração está tranquilo nele, entende? E aqui no versículo 4, né, quando ele diz, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Uma coisa que eu acredito é que a partir do momento em que a gente começa a entender, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer realmente quem nós somos diante de Deus, que nós somos como um grãozinho de areia, a gente começa a caminhar com mais sabedoria em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. A gente pensa não somente no que é material, porque a gente sabe que tudo é passageiro. E a gente ouve tanto as pessoas falarem, né? Daqui a gente não vai levar nada. E a gente não leva mesmo. E o que a gente tem plantado? Quais são as sementes que a gente tem plantado durante a nossa vida? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. E existem algumas sementes que ainda vão ficar
germinando e florescendo, mesmo depois quando a nossa vida terminar e a gente caminhar de volta para o Pai. E sabe, se você parar para pensar, a maior lição que Davi nos deixou não é simplesmente quão rápido a vida passa, não, mas onde a gente coloca o nosso coração, a nossa confiança, a nossa esperança, enquanto nossa vida passa. Sim, todos nós somos um sopro. Nossa vida, nosso casamento, nossas famílias, pais, filhos, juventude, tudo é transitório. Mas o seu sofrimento, o seu coração, o seu espírito, a sua alma, não é em vão. Se você está lutando pela restauração da sua família ou por qualquer outro sonho, continue lutando, mas não lute com a força do seu próprio braço. Tantas vezes Deus coloca para nós. Não segure no seu próprio entendimento. Lute com a esperança em Deus, que é a rocha eterna, em quem nós devemos estar alicerçados. E aí, nos momentos de dificuldade e dor, a gente nunca vai se sentir só, porque a gente sabe que tem alguém olhando por nós, que tem alguém aqui dentro de nós, cuidando de nós, vendo toda a aflição do mundo e trabalhando em nosso favor, em todo o tempo. A palavra de Deus diz que aquele que nos guarda não dorme, não é? E você que está passando por algum momento de dor, se Deus permitiu essa aflição, é para que, como Davi fez, a gente também faça. E diga para Ele, né? E agora, Senhor, o que espero eu? A minha esperança só pode estar em Ti. E que a cada dia, a nossa vida, que é um sopro, não seja um lamento de dor, mas que seja com uma adoração a Deus. Que a nossa vida seja uma verdadeira adoração em tudo que nós fizermos, em tudo que nós esperarmos. Que cada respiração seja um ato de esperança e fé. Que cada dia vivido seja com intensidade, como sendo o último. Que a partir de agora você possa não caminhar na sua vida como um forasteiro perdido, sem rumo, mas como um peregrino que sabe aonde vai chegar. Que você possa deixar um legado, mesmo numa vida breve como a nossa, mas que ela seja construída para a gente deixar um legado aqui, para as gerações que estão por vir. Que a gente possa deixar aqui a marca de alguém que, mesmo diante de toda tribulação, de toda desesperança no mundo, falta de fé, o que seja, que a gente possa deixar ali a nossa marca, de que nós fomos alguém que confiamos até o fim em Deus, mesmo quando tudo à nossa volta parecia desmoronar. Que nós sejamos, como Deus nos pede, fortes e corajosos e não desistamos no meio da jornada. Não nos afundemos numa cama, porque nós não somos como daqueles que ficam prostrados, mas daqueles que caem, sim, porque nós somos fracos. Mas nós nos levantamos e nos reerguemos e continuamos a avançar, porque nós somos fracos em nós mesmos, mas com Deus nós podemos todas as coisas. E nada pode nos fazer desistir dessa jornada. Cada vídeo aqui que eu gravo, sabe, gente? Cada dor, muitas vezes, que a gente pensa, gravar vídeo é fácil, não é? Tantas vezes em que eu tô emocionalmente triste, abalada por alguma coisa que a gente passa no dia a dia, tantas lutas, né? E a gente mesmo assim tem que gravar, e mesmo assim a gente tem que estar firme ali, né? Para estar levando para vocês uma palavra de esperança. Muitas vezes, quando a gente está triste, a gente tem que levar alegria. E isso é um propósito de vida que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Ele está colocando no seu também um propósito. Não foque simplesmente no que você está desejando, no que você sonha, no que você espera, mas confie que Deus está cuidando de tudo.
e prossiga para o alvo. Que esse salmo tenha edificado sua vida de alguma forma. E se edificou, compartilhe com mais pessoas. Você recebe essa palavra? Então abençoe vidas. E não deixe de abençoar a minha vida e abençoar o canal com sua curtida, ripando o vídeo. Que mais pessoas sejam alcançadas para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa continuar espalhando essa verdade e gerando vida no coração das pessoas. E que a cada dia a gente possa amanhecer e sempre dizer para Deus: Senhor, que eu não viva simplesmente só para mim, mas para que outros vivam. Faça a sua vida valer a pena. Deus te abençoe e até a próxima leitura. Não faltem!